tempos são chegados, pensamentos se entrelaçam. Não há mais a barreira do desconhecimento agora. Somos um só mundo. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que o Cristo, na sua infinita bondade, nos acolha os nossos corações. Meu nome é Roselito e convido a todos vocês para conversarmos sobre a mediunidade com Cristo. No encontro de hoje, veremos apresentando um espírito elevado. Indubitavelmente, concordava o assistente Aulus, a mediunidade é problema dos mais sugestivos na atualidade do mundo. Aproxima-se o homem terreno da era do espírito, sob a luz da religião cósmica do amor e da sabedoria, e, de certo, precisa de cooperação, a fim de que se lhe habilite o entendimento. O orientador, de feição nobre e simpática, recebera-nos a pedido de Clarencio para um curso rápido de ciências mediúnicas. Nesse quadro, então, nós temos o assistente Aulus, que é um espírito um pouco mais elevado e que vai orientar os irmãos André Luiz e Hilário em torno do tema, dos assuntos acerca das ciências mediúnicas. E foi através desse curso feito lá na espiritualidade que André Luiz nos brindou com esse livro maravilhoso nos domínios da mediunidade. E aí eu me pergunto, se até a espiritualidade se coloca em posição de estudo, se coloca pronta para estudar, por que não nós não lhe seguirmos o exemplo, né? Se até eles estudam, quanto mais nós devemos estudar muito mais ainda. Especializar assim em trabalhos desta natureza, consagrando-lhes muitos anos de abnegação. Era por isso, dentre as relações do ministro, o ministro Clarencio, que se nos fizera patrono e condutor, um dos companheiros mais competentes no assunto. O Clarencio era um dos ministros da colônia espiritual onde o Hilário e o André Luiz estavam acolhidos. Aulus nos acolhera com afabilidade e doçura. E aqui a gente aproveita a primeira oportunidade para destacar uma característica do espírito elevado: afabilidade e doçura. E se nós pretendemos um dia nos tornarmos um espírito elevado, comecemos por aí, desenvolvendo em nós, né, não por hipocrisia, não por vaidade, mas com característica de espírito elevado que queremos ser um dia. Então, comecemos a cultivar, né, a tratar todo mundo com afabilidade, com doçura, mesmo que a gente esteja irritado, mesmo que a gente esteja indignado, mas vamos colocar essa
característica da nossa personalidade. Relacionando aflitivas questões da humanidade terrestre, pousava em nós o olhar firme e lúcido, não apenas com o interesse do irmão mais velho, mas também com a afetividade de um pai eternecido. E aqui vem outra característica daquele que se coloca como trabalhador espírita, né? Nós temos que ter o interesse pelo próximo, o interesse pelos demais trabalhadores, né? Como se a gente fosse aquele irmão mais velho que gosta de proteger. Mas também a gente tem que ter ao lado dessa proteção, aquele cuidado, aquela afetividade de um pai que acolhe, né? Porque a gente sabe mais que a gente vai se colocar como autoridade que a gente não é, autoridade que a gente não tem. Então, é sempre buscar acolher. Hilário e eu não conseguíamos disfarçar a admiração. Era um privilégio ouvi-lo discorrer sobre o tema que nos trazia até ali. Aliavam-se nele substanciosa riqueza cultural e o mais entranhado patrimônio de amor, causando-nos satisfação por vê-lo reportar-se às necessidades humanas com carinho do médico benevolente e sábio que desse a condição de enfermeiro para a alegria de ajudar e salvar. Vejam como é interessante essa característica do espírito elevado, riqueza cultural. Lembrando que o espírito elevado, ele se torna elevado do dia para a noite, nem adquire essa riqueza num estalar de dedos. Não. Essa riqueza cultural, ela começa a ser cultivada, ela começa a ser construída aqui, nesta oportunidade que nós estamos tendo de trabalhar, de estudar, de nos dedicarmos à mediunidade. A riqueza cultural começa a ser construída, começa a semelhar agora, do jeito que nós somos, com as dívidas que nós temos, com os defeitos que nós possuímos, que não impede nada da gente buscar essa riqueza. Como é que a gente busca construir esta riqueza? Riqueza cultural. Primeiro, pela dedicação. Uma casa espírita, a doutrina espírita, nos oferece um leque enorme de trabalhos que podem ser feitos. O trabalho da mediunidade é apenas um deles. Mas existem vários espaços de trabalho para que a gente possa se dedicar na doutrina espírita e aprender também. Embora o nosso tema seja mediunidade não é a única oportunidade que nós temos, a mediunidade não é o único, não é a única seara que nós possuímos dentro da doutrina para construir essa riqueza. Tem várias. A riqueza se constrói através da dedicação, também através do estudo. Todo trabalhador espírita deve dedicar-se ao estudo, e, em especial, aquele que se dedica, aquele que está entrando para o trabalho da mediunidade, né? Médium sem estudo é um médium que fica faltando alguma coisa, ele fica sem alguma ferramenta para trabalhar melhor. Então, dedicação e estudo. E, por fim, as reflexões, que não adianta nada a gente se dedicar à doutrina espírita, não adianta nada a gente estudar, se a gente não incorpora, né, aquele exercício da dedicação, se a gente não incorpora, né, o patrimônio adquirido com o estudo, o conhecimento na nossa vivência, no nosso dia a dia. Se a gente for só uma estante, se a gente se comportar apenas como uma estante que adquiriu conhecimento e ficou lá parado, a gente não evolui, a gente não transforma isso em nosso benefício. Então, temos que, diante do estudo, diante das oportunidades de trabalho, fazer as nossas próprias reflexões e ver como que a gente pode colocar aquele conhecimento novo, aquela virtude nova, aquele valor novo
que a gente acabou de adquirir, como é que a gente pode colocar isso no nosso dia a dia, no nosso comportamento, na nossa conduta. E uma vez ali colocado, tudo isso se transforma na riqueza cultural. Continuemos. Além da riqueza cultural, patrimônio de amor. Todo espírito elevado, ele é em si um patrimônio de amor. E repito mais uma vez, ele não se torna elevado do dia para a noite, nem esse patrimônio vem no instalar de dedos. Ele vem nessa, ele é construído com essa oportunidade que aqui nós estamos tendo, nesta terra. Essa terra de sacrifício, nessa terra de sofrimento, nessa terra de dores, mas é aqui que a gente vai construir esse patrimônio de amor. E esse patrimônio ele começa a ser acumulado com a prática da caridade. Prática da caridade essa, não é porque a gente vai fazer com pena, porque o outro é coitadinho precisa ser ajudado. Prática da caridade é essa, não porque a gente tem mais poder de ajudar, então vamos ajudar. Caridade, primeiro porque a gente confia no Cristo, porque a gente ama o Cristo, e a gente sabe que isso vai nos tornar uma pessoa melhor para nós mesmos. E a prática da caridade, porque nos ajuda a exercitar em nós o poder do amor. Então, prática da caridade. E uma outra coisa, aqueles que se dedicam à caridade se aproximam ainda mais dos espíritos elevados, porque espírito elevado, os espíritos bondosos, eles gostam da caridade. Então, eles se aproximam daqueles que transformam em instrumentos de caridade. E se a gente coloca essa prática da caridade no nosso dia a dia como um movimento normal da nossa vida, por consequência, a companhia dos irmãos elevados passa a ser uma normalidade também na nossa vida, por causa da prática da caridade. O patrimônio de amor também é exercido através e principalmente da reforma íntima, porque não adianta nada a gente ser dedicado à doutrina espírita, não adianta nada a gente estudar, se todo esse estudo, se toda essa riqueza não for colocada dentro do nosso coração, se não servir para que a gente se transforme dia a dia, para que a gente possa se aprimorar cada vez mais em relação a nós mesmos. Reforma íntima não é para transformar você em santo. Reforma íntima para ajudar você a se santificar. Outro recurso para ampliar o nosso patrimônio de amor é a fé. Tudo que a gente fizer, tudo que a gente atuar, tudo que a gente pensar, que seja feito com fé. Dá a atribuir as nossas atuações, a nossa postura, ao nosso comportamento, a nossa fé. Tudo que a gente vai fazer, que seja dedicado para o Cristo, que seja pelo Cristo, apenas por Ele. Outro detalhe também é a oração. Porque toda vez que nós fazemos uma oração, o nosso pensamento se eleva até ao alto. Se elevando até o alto, nós nos aproximamos de Deus, nos aproximamos do Cristo, nos aproximamos ainda mais dos nossos irmãos elevados. A oração é como uma lanterna que vai clarear o caminho e vai conduzir nossa alma, o nosso pensamento, a nossa vontade até o plano superior. Prática da caridade, reforma íntima, fé, oração e humildade. A gente, por mais que a gente se encontre um espírito elevado, que a gente fique admirado pela luz que ele carrega, pela luz que ele porta, a gente não vê ele se gabando disso, dizendo, eu sou espírito elevado, você não é nada. Não. Todo espírito elevado, ele tem por condição ser humilde. Ele não se torna humilde porque ele é elevado. Ele se torna elevado por ser humilde. E isso a gente constrói, a gente acumula, a gente ergue esse patrimônio de amor aqui, nesta oportunidade que nós estamos tendo. E a outra característica do espírito elevado é a que o Aulus demonstrou, foi a satisfação, né,
de reportar-se às necessidades humanas com carinho de médico, né? De um médico que quer atender, de um médico que quer salvar, de um médico que quer ajudar, que quer auxiliar, né? E quando a gente faz a comparação do médico com o enfermeiro, a gente imagina na nossa defeituosa inteligência, nossa defeituosa imaginação, a gente imagina que o médico talvez saiba mais do que o enfermeiro. É porque o médico tem mais, está mais próximo da teoria, o enfermeiro está mais próximo ali da prática, do dia a dia. Né? E veja que o espírito elevado, ele se coloca na cultura, né, na sabedoria de um médico, mas está ali no batente, né, como se fosse enfermeiro, com alegria de ajudar e salvar. Então, nós que queremos nos colocar no caminho da mediunidade, esse é um detalhe importante. Buscar sempre ajudar, buscar sempre acolher, né? Por mais que a gente saiba, a gente deve querer aprender ainda mais, mas sempre na condição de ajudar o próximo e também da gente evoluir. Mas que tudo isso tem a ver com a mediunidade? Pensemos. O exercício da mediunidade pode ser uma excelente oportunidade para que nos tornemos um espírito elevado. Muitas das vezes a mediunidade funciona até como um catalisador, um acelerador desse processo. A gente não é um médium porque a gente é melhor do que os outros. A gente é médium porque a gente precisa muito mais, né, de dedicar esse tempo que nós estamos tendo para que a gente possa alcançar o propósito que nós buscamos nessa encarnação. Então, a mediunidade é uma ferramenta para que a gente se torne elevado. No Espiritismo, o espírito elevado é aquele que alcançou um alto grau de evolução moral e intelectual. Essa condição de evolução moral e intelectual ela não cai do céu, ela é construída através da dedicação, do estudo, da reforma íntima, da fé, da prática da caridade. E a evolução de um espírito é vista como um processo contínuo de aprendizado, onde ele vai superando as suas imperfeições, desenvolvendo virtudes como amor, humildade, sabedoria, paciência e altruísmo. Isso aí, qualquer um de nós tem condições de desenvolver, desde que a gente queira, é claro. Lembremos, conhecimento espírita sem reforma íntima não adianta. Não adianta mesmo. E assim chegamos ao fim deste nosso encontro. Lembramos que a interação de todos vocês é muito importante para nós. Se vocês gostaram desse nosso estudo, agradeçam o Cristo e a espiritualidade e, se houver possibilidade, considere nos incluir nas suas orações. Todavia, se houver alguma dúvida, nos procure nos canais de contato e, na necessidade de alguma correção, por gentileza, nos ajude indicando o que nós devemos fazer para tornar esse trabalho ainda melhor. Que o Cristo nos abençoe e até o próximo encontro. Os tempos são chegados, pensamentos se entrelaçam. Não há mais a barreira do desconhecimento agora. Somos um só mundo. Sabemos que é possível viver de forma plena, progredir na terra